Bom, ótimo. Obrigado aí, Zeca. Obrigado a todos, obrigado aí por esse convite que a Rô e eu temos de fazer a abertura do ano, né? E com esse tema, e o futuro, o que nos espera? Esse é o assunto. E o assunto é bem óbvio, né? Eu tenho 71 anos, a Rô, é melhor não falar, porque a idade de mulher a gente não fala, mas eu digo uma coisa para você, já para na vaga de idoso, então já dá para ter uma ideia da onde a gente anda. E a pergunta é, e aí? O que nós temos pela frente? Talvez a resposta mais lógica seria, bom, depende. Se tiver saúde, vai ser uma coisa, se não tiver saúde, se tiver uma boa aposentadoria, alguma coisa assim. Mas, no fundo, essa é uma resposta horrível, porque com 71 anos já não dá para depender de alguma coisa. A pergunta é, o que é que nós temos pela frente que, de fato, vai acontecer? O que é que nós temos na frente que a gente pode se apegar e vale a pena viver esses anos que nós temos pela frente? E eu lembro que isso me pegou muito forte, porque o ano passado, quando eu fiz 70 anos, foi uma marca para mim. Honestamente, foi assim, eu lembro Roberto, que... Roberto, vê se o som de vocês dá para aumentar um pouco, está meio baixo. Obrigada. Ok? Está ouvindo melhor, não? Ainda não. Os outros estão o mesmo problema, não? Estou ouvindo bem aqui. Né? Estamos ouvindo bem. Tenta usar o fonezinho, então, acho que vai ficar melhor. Então tá, obrigada. Tá bom. Até achar o fone vai demorar, hein? Tá ali na minha mochila, do lado. Enquanto isso... Não, Roberto, não para você não, para quem está ouvindo baixo. Para você pode continuar assim. Obrigado. Então, eu queria dizer que quando eu fiz 70 anos, o ano passado, foi assim, um par de águas. Porque eu me lembro que eu pensei, nossa, 70 anos, gente, já está bem, bem vivido, né? E quanto mais eu tenho pela frente? 10 anos, 20, 30. E eu me lembro que eu deitei de noite na cama e me veio a imagem da vida de Moisés. E isso me ajudou muito. Você sabe que Moisés teve 3 etapas da vida dele. Na etapa número 1, foi uma etapa brilhante, muito boa. Ele nasceu em berço esplêndido, né? Nasceu dentro do castelo, família real, foi educado em família real, recebeu do bom, do melhor, vivia dentro da cultura expoente daquela época. O erro de Moisés nessa etapa foi ele tentar ajudar a Deus. Tentou fazer que era ajudar o seu povo, o povo judeu, e aí ele entrou numa fria, teve que fugir, e entra na segunda etapa da vida dele, que você sabe que foi uma monotonia total, que era cuidar de ovelha. O máximo que acontecia, vinha um lobo lá e dar uma animada no negócio ali, mas era uma vida parada, né? Ou cuidar de ovelha, pelo menos, imagino. Mas quando Deus aparece para Moisés e dá a missão para Moisés, a vida do Moisés começa a ser a vida que hoje nós vemos que vale a pena ser vivida. O Moisés ganhou uma missão. E a grande diferença é que quem ia fazer a obra era Deus indo à frente de Moisés, junto com Moisés. E é isso que eu vejo que é a diferença para a gente viver a vida. Nós precisamos, para viver o resto do que nós temos, e olha, tanto faz se você não tem 70, quanto for. Sem missão, a vida não é certa, ela depende. Com a missão de Deus, é o que nós todos queremos, é Deus fazendo pela gente o que a gente não pode fazer.
esse chamado de Deus, essa missão de Deus. Então, a pergunta é, bom, e aí, como é que eu descubro a missão de Deus? E, na verdade, não tem nada de místico em descobrir, porque a missão de Deus está em cada página da Bíblia. Entrar na Bíblia e deixar ele falar. Deixa ele mostrar a missão dele. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo para descobrir uma etapa importante, a missão de Deus. Faz agora 3 anos e pouco, houve uma reunião lá em Guadalajara, que alguns de vocês, até muitos de vocês, participaram dessa reunião que houve lá. E era uma reunião da nossa turma, da América Latina, e nessa reunião houve uma eleição, e a Rô e eu fomos apontados para ser os coordenadores do nosso movimento na América Latina. Gente, um absurdo. A gente pensa, meu chapéu, o que é isso? Porque se nós fôssemos uma empresa, aí seria mais fácil, né? Porque você é só cumprir as metas, os objetivos e ter sucesso, e você cumpre. Se nós fôssemos um movimento institucional, organizado, era também mais fácil de levar para frente, mas nós somos um grupo de pessoas onde cada um está respondendo a Deus, buscando a Deus, somos um grupo de amigos, uma grande família, onde um está ajudando o outro para cada um cumprir bem a sua meta e para levar esse evangelho de uma forma simples, bonita, sem formas, sem grande estrutura. Nós queremos que os nossos amigos, assim, ao chegar no nosso meio, possam conhecer Jesus, sem carteirinha. Então, é uma coisa que Deus nos deu a nós. Esses somos nós, assim, né? Por quê? Porque os outros movimentos estão fazendo um bom trabalho, e Deus nos chamou para fazer esse negócio informal. A pergunta é, e aí? Como coordenar isso? Como isso aí se torna algo... E foi quando a gente entrou meio em parafuso, ou buscando a Deus, e disse, meu, o que é isso? Isso é impossível no meio de um grupo onde o importante são os indivíduos. Foi quando a gente começou a entrar na Bíblia, e um versículo estava muito alto naquela época. E é uma passagem que eu leio aqui, que foi lá de Isaías 54, que diz assim, ó, alarga o espaço de tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não os impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e farás que se povoem as cidades assoladas. Aí eu imagino que você está pensando assim, o que isso aí está respondendo para você? E eu acho que essa aqui é a beleza de nosso Deus. Porque Deus nos trata como indivíduos. Quando a gente está lendo a Bíblia, ele fala para cada um de nós o que a gente precisa ouvir. E nesse momento, isso aí falou muito para a gente. Sabe por quê? Porque naquela época, nós estamos ainda em São Paulo, e o João, a Lu, infelizmente não podem estar hoje assistindo esse estudo aqui, e a Rô e eu, bastante enfocado de ajudar jovens, porque São Paulo atrai, né, o jovem que vem para lá para trabalhar, e nós vimos uma grande oportunidade de ajudar esses jovens a serem bem-sucedidos nos seus casamentos, com Jesus, nas suas profissões, e nos envolvemos com isso, e nesse período a gente estava assim, animadíssimo, a nossa casa lá é grande, serve para atrair pessoas, e nós estamos nesse função, não precisando de mais nada, e Jesus está dizendo, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação. E a Rô e eu entendemos nessa época que o nosso processo era começar a viajar mais, estender a nossa tenda, começar a fazer o que nós estávamos fazendo lá em outros lugares,
Eu imagino que daí a sua pergunta, então, isso é coordenar o nosso movimento? É evidente que não, né? Mas por que nós começamos a fazer isso? Porque Deus estava pedindo. Porque ele disse, faz isso. E começou a tocar o nosso coração e nós começamos a fazer isso. Mas o que chamou a atenção para nós é o versículo número 3, porque ele diz assim, ó, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas da serra. Isso é impressionante, porque essa é uma lei espiritual, é ação e reação. Deus estava pedindo para nós estendermos a nossa tenda, agrandar a nossa barraca ou a nossa casa, porque Ele vai trazer as pessoas para encher a tenda. É possível a gente fazer isso, mas Ele diz que vai fazer isso, que é o que está escrito aqui. E eu acho que essa é a beleza de andar com Deus, porque em quase todas as promessas que Ele dá, tem uma tarefa. Porque quando eu faço, ele pode fazer. Porque assim é nosso Deus. Sabe alguma coisa? Deus podia fazer essa tarefa de levar o evangelho para frente sozinho. Aliás, ele faria muito bem, melhor do que a gente. Só que esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não é de andar sozinho. O nosso Deus é um Deus social. É um Deus que involucra. É um Deus que chama, que divide. E foi por isso que ele está fazendo aqui, pedindo alguma coisa para a gente fazer, porque ele faz o resto. E se eu não faço, é uma sacanagem para Deus. Porque ele fica sozinho, fica a pé. E foi que eu entendi, é que nós entendemos aqui. Alarga o espaço e eu vou encher a sua tenda. E daí que a Rô e eu começamos a olhar assim e ver o que está acontecendo, o que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa turma aqui no Brasil e na América Latina. E sabe o que ele está fazendo? A gente viu uma quantidade enorme de jovens casais, doutores, advogados, administradores, vendedores, etc., etc., que Deus já pôs no nosso meio. Já estão aí. E esse versículo fala outra coisa que mexeu com a gente, que tem a ver com tudo isso, porque diz assim, ó, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Firmas. Foi quando a Rô e eu vimos, sabe o quê? Uma quantidade enorme de jovens passando por aquelas etapas que nós já passamos. Filhos pequenos, trabalhos, pressões de tentar viver Jesus no meio de uma correria maluca. E foi quando a gente viu isso aqui, pô, alarga a tua tenda para firmar, esses jovens precisam dessa ajuda. E outra coisa que a gente viu, existe uma riqueza no nossa turma impressionante, porque nós temos uma quantidade de anciãos, pessoas que já passaram por isso e venceram, estão vivos, ganharam uma experiência enorme na correria da vida, como profissionais, como pessoas para passarem por aí. Então, nós temos, de um lado, pessoas com uma riqueza e uma quantidade de jovens enormes precisando de apoio. Porque no reino de Deus, ele foi dado para apoiar um ao outro, para ajudar um ao outro. Então, a gente viu que a nossa parte é fazer isso. Como é a parte de muitos de vocês, e muitos estão fazendo isso, apoiar esses jovens nessas fases onde eles estão, no que eles estão, para eles serem bem-sucedidos e exitosos. E outra coisa que nos animou é porque diz aqui, ó, e eles possuirão as nações. E é impressionante o que Deus está fazendo no nosso meio, gente. Porque tem gente que está aqui nesse nosso Zoom, foi para a Alemanha, outro foi para o Canadá, outros foram para os Estados Unidos, outros foram para o Chile.
Outros aqui no Brasil foram a Porto Alegre, outros foram para João Pessoa, outros foram para Ribeirão Preto, outros estão cruzando a sua casa para falar com o vizinho, outros estão indo alcançar outros. Impressionante o que Deus está fazendo no que Ele prometeu. Então, espero que esse negócio que a gente tem falado, e o futuro? O futuro depende de descobrir a missão. Diz que a missão está em cada página da Bíblia. E a missão é minha missão, do que Deus está pedindo, e Ele vai junto comigo. Só que quando eu descubro a missão de Deus, ou o chamado, o que Ele está pedindo para mim fazer, vem um grande problema. Sabe qual é o problema? É o problema que eu tenho certeza que você tem. É que eu tenho que sair do trono da minha vida para Ele sentar no trono da minha vida. Eu tenho que sair da frente da minha vida para Ele ficar à frente, porque se eu estou à frente, como que Ele vai me levar? E largar a mão do que a gente tem não é fácil. Deixar Ele tomar conta é difícil, porque eu confio mais em mim mesmo do que nele. Pode ser que ele vai falhar, então eu preciso garantias. Pode ser que ele não chegue na hora, pode ser que ele não está entendendo a minha oração, pode ser que ele não está... Parece às vezes que ele é pouco lento. Então eu preciso me garantir. Então por isso que é tão difícil largar a mão da vida. E como uma vez uma pessoa que estava lá em casa disse para mim e para a avó, olha, eu não tenho dúvida do Deus dos impossíveis. Deus é impossível, ele pode fazer qualquer coisa. Claro, criou tudo, ele pode. Agora, por que ele não é Deus dos impossíveis para mim? Essa é a grande pergunta, por quê? Faz um mês e pouco, a gente decidiu vir a Ribeirão. Aliás, a Rô e eu estamos aqui em Ribeirão agora, nesse momento. Mas um mês e pouco atrás era aniversário do Fernando, e era aniversário do Daniel também, nosso neto, e o Covid estava comendo solto. Não tinha como fazer uma festa. Então, nós decidimos fazer uma coisinha da família. Pegar um hotelzinho, final de semana, passar um tempo juntos. A Rô e eu passamos lá em Campinas, pegamos a minha mãe, a minha irmã, viemos para o hotel para ter um finalzinho de semana para festejar esses 2 aniversários. À tarde, a Tamires liga para a gente e diz, olha, nós não vamos para o hotel. Porque o Daniel está com Covid, não dá para ir. Nossa, foi uma ducha, um banho, assim, na gente, que a gente pegou o carro e voltou para São Paulo. Não ficou aqui. Mas a pergunta é, por que o Deus dos impossíveis não segurou 2 dias o Covid do Daniel? Para a gente fazer a festa. Nunca pudemos fazer essa festa. Faz 2 semanas, a Rô estava lá no Chile, porque o Pedro, nosso filho de lá, mudou para uma casa, né? Então a Rô foi lá ajudar na mudança, cuidar das crianças, ajudar lá, apoiar. E eu ia em seguida. Quando eu fiz o teste PCR, estava com a passagem na mão, estava com tudo pronto para viajar, a Rô liga lá e diz, olha, eu acho que vai ser complicado você vir para cá. Porque a Flávia foi diagnosticada com Covid. E depois o Lucas pegou Covid, e depois a Melissa pegou Covid. E a Rô ficou sozinha no Chile, e eu fiquei sozinho em São Paulo. Tudo aquilo que eu queria fazer, de pintar o muro da casa nova, plantar umas flores no jardim, fazer alguma coisa para ajudar, nunca consegui fazer. E a pergunta é, por que o Deus dos impossíveis não demorou um pouquinho mais? Uma semana para mandar o Covid, e a gente podia ter ajudado a eles, feito alguma coisa boa. Então, essa pergunta do porquê do nosso Deus é uma pergunta muito interessante que precisa ser
entendida para a gente poder se entregar para ele. E eu vejo duas coisas que falam assim nas escrituras que ajudam muito a Rô. Número 1 é aquela passagem de João 9, quando os discípulos veem um cego de nascença e olham para Jesus. Isso é uma sacanagem, né? Cara, o cara nasceu cego. Passou a vida inteira sem ver nada. Olha o limite. Ô Jesus, por quê? Por que esse sofrimento? Por que essa doença, essa dor? E o que Jesus fala não é muito animador, aparentemente, mas é a verdade. Ele diz, essa doença é para a glória de Deus. É difícil, parece, entender isso, né? Mas as coisas são para a glória de Deus. E é por isso que a melhor resposta que a Rô e eu temos do porquê parece que Deus se atrasa ou não está funcionando, é o que a gente vê lá em Jó, no capítulo 38 e 39. Inclusive, nas nossas viagens, a Rô põe esses dois capítulos para a gente ouvir várias vezes. E vocês conhecem bem a história do Jó. O Jó era um cara honesto, um cara de Deus, um homem de Deus, e acaba perdendo todas as coisas, uma em cima da outra, um caos, uma calamidade. Começa a perder a sua esposa, perde os seus filhos, perde a sua terra, perde a sua riqueza, perde a sua fortuna, a sua saúde e vira um miserê, um homem jogado na vida. E ele pergunta, e Deus, por quê? Por que isso? E a resposta que Deus dá para ele é impressionante. E eu vou ler na versão linguagem de hoje, porque para mim é uma versão muito bonita dessa passagem, porque diz assim, ó. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhes disse, você chegará até esse ponto e daqui não passará. As suas ondas pararão aqui. Alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da Terra? E responda se é que você sabe. Qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a ela que é Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado, né? Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e a chuva de pedra? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde ele começa a soprar o vento leste? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta água que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhes, estamos às suas ordens. Por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? E foi você que enfeitou o pescoço deles com a crina? Assim, claro, a resposta que Deus está dando, né? Para o Jó. É a mesma resposta que a gente dá para o nosso filho de 2 anos e meio, quando ele chega e pergunta assim, pai,
como é que a lua que está ali no céu não cai aqui na terra? E a sua resposta é a mesma que Deus dá para a gente. Olha, com 2 anos e meio, você não vai entender isso aí. Tem que esperar. Tem que crescer. Aí você vai entender por que isso acontece. Então, gente, resumo. E o futuro? O que nos espera? Espero que tenha ficado claro que nós precisamos da missão dele. E a missão dele está em todas as páginas da Bíblia. E que eu tenho que viver essa missão. Eu tenho que andar nela. Sabe por quê? Porque se eu estou na missão dele, o futuro tanto faz. Ele pode ser curto ou longo, deitado numa cama ou caminhando. Pode ser com dinheiro ou sem dinheiro. Esse futuro vale a pena viver, porque é o futuro dele. É o futuro para o qual nós fomos criados, chamados, e ele nos planejou e criou de antemão para a gente vivesse a vida que vale a pena viver com ele. Por quê? Porque o mundo tem um conceito muito errado de sucesso. O mundo mede sucesso baseado em resultados. Eu tenho muitas pessoas me seguindo no Instagram, se eu tenho um bom carro, se eu tenho um dinheiro, se eu sou respeitado, se eu fui um êxito na empresa, se eu estou conseguindo coisa assim, eu sou um sucesso. Para Deus, sucesso é só uma coisa. É quando eu digo para ele, sim, Senhor. Esse é o sucesso para Deus, porque eu estou no plano dele. Esse é o que espanhol fala êxito. Então é isso sobre o futuro, gente, que a Rô e eu tínhamos aqui preparado para todos nós. Legal, Roberto. Obrigado aí das palavras, da exposição, assim. Ficou bem clara essa questão de onde devemos nos apoiar, como entender, né? Missão, chamado de Deus para a gente, como confiar. Então, acho que agora a gente pode passar para aquele tempinho de deixar aberto aí para quem quiser fazer uma pergunta, ter alguma palavra, alguma colocação. E a gente pede só tirar o microfone do mudo aí, se identificar, né? E fazer a pergunta. E também vai ter bom senso de deixar um espaço, um tempinho, para que todo mundo que quiser participar aí tenha a oportunidade de fazer a pergunta. Beleza? Então tá aberto. Quem quiser aí fazer a primeira pergunta ou colocação, pode fazer. Pergunta. Eu não tenho uma pergunta, eu só queria agradecer muito ao Roberto e à Rosana por estarem aí. E nós os conhecemos há muitos anos, então a gente fica muito grato a Deus em ver a fidelidade de vida dele na vida dos dois e dos filhos todos. A gente sempre, ao longo dos anos, acompanhou. E deu realmente aquilo que ele falou, é ele que faz, não somos nós. Nós só precisamos fazer o que o Roberto falou, estar à disposição, disponível. O Roberto, para mim, ele é jovem ainda, eu não posso falar isso mais de mim. Eu já estou 14 anos na frente dele, ou seja, estou lá nos 85, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês até vão se assustar. Só, por favor, entendam bem, não sou eu que estou fazendo isso. Eu não tenho condições. Semana que vem, hoje de manhã, levei um susto, olhando na agenda da semana que vem. Tem 11 estudos bíblicos anotados para a próxima semana. Existe isso? Isso é Deus, gente. Não tem outro jeito. Eu quero animar todos. Vamos em frente naquilo que o Roberto sinalizou.
porque ainda estamos longe de ver tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Muito obrigado, Roberto e Rosana, pela sua presença, pelo ânimo que vocês nos passam e pelo sentimento tão forte de que nós somos, na verdade, uma família, família de Deus. Obrigado. Legal, Aldo, obrigado, viu? E, gente, uma boa notícia é o seguinte, o próximo estudo vai ser do Aldo, então aguardem grandes expectativas. Vai melhorar muito o nível desse estudo aqui, pode ficar tranquilo, gente. Ô, Roberto, é o Almir aqui de Ribeirão. Você está aqui, cara, não estava nem sabendo. É que a gente decidiu De última hora. ontem, no final da Beleza, tarde. maravilha. Bom, quem tem filho aqui não precisa avisar ninguém também. Mas gostei muito também, Roberto. Bastante mesmo. E uma coisa me lembrou, né? Esse assunto de buscar a missão de Deus e como andar nela, né? Até lembrando o momento de guerra, né? Eu lembrei de um episódio nas Escrituras que me chama a atenção. Quem que vai para uma guerra com estilingue na mão, né? Não tem nem, não dá nem para imaginar um negócio desse. Mas olhando lá em 1 de Samuel, naquele episódio do Davi com Golias, tem uma passagem que me chama muita atenção. Quando o Davi se propõe a lutar com aquele gigante, o Saul, os irmãos dele, todo o exército ali fica, esse cara é maluco de tudo. Mas como Saul não tinha outra saída, ele falou, vou aproveitar esse rapazinho aqui, pelo menos para cansar um pouco, quem sabe, o Golias. Mas o Saul coloca sobre o Davi toda a armadura do Saul, né? Ali diz que Saul vestiu a Davi da sua armadura. Depois, sobre a cabeça, um capacete de bronze, vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar e disse, não posso andar com isso, nunca usei isso. E Davi tirou tudo aquilo. Aí ele tomou o seu cajado, escolheu 5 pedras no ribeiro, pôs o alforje de pastor, lançou mão da sua funda e foi ao encontro do Davi. Então, quando Deus tem alguma coisa para a gente, as nossas armas são aquelas que Deus nos deu. Ele já nos capacitou para aquilo. Então, se a gente olha com os olhos da fé, não nos falta nada, apenas olhar para o Senhor e andar com as armas que temos. E não adianta querer procurar a melhor arma possível para enfrentar aquilo. São aquelas que Deus nos deu. E todos nós estamos capacitados para aquilo que Deus nos chama. Então, dentro disso que você está falando, isso é uma passagem que me anima bastante. Eu só queria falar isso que você Esse é falou, nós, tá? vamos Que a gente tem. Você tem que falar. Eu vejo que Roberto e eu também temos falado para Deus que tudo que a gente tem, a gente quer usar para o reino. O nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa casa. E o ano passado, quando o Roberto fez 70 anos, os nossos filhos nos pagaram um curso de vinho em São Paulo. Escolheram o melhor curso e a gente foi orando para esse tempo, para que Deus usasse. Era uma sala com 40 pessoas, todos jovens, o Roberto e eu éramos os mais velhos lá. E a gente sentou na frente de um casal que começamos a conversar, porque ela também é médica, geriatra, como o Fernando, e começamos a conversar e perguntamos aonde eles moravam. Daí ela disse, a gente mora num lugar que vocês nunca vão saber, é lá no Parque dos Príncipes. E São Paulo tem 23 milhões de habitantes
nós entramos numa sala É. e sentamos na frente de um casal que mora no nosso condomínio a 200 metros de onde eu moro, onde a gente mora. E a gente tem desenvolvido uma amizade muito grande com eles. Aí eu faço pizza, eles vão lá em casa, levam vinho, porque a gente estava no curso de vinho. A gente tem falado de Jesus para eles. Temos orado pelos problemas deles. Eles iam casar, não conseguiram por causa da pandemia. Já convidaram a gente para o casamento deles, que vai ser em outubro. Mandaram a gente pegar um calendário e colocar. Então, eu vejo que a arma que a gente tem, como você falou, é a nossa vida, nossas finanças, nosso tempo, e ficamos pensando, nossa, o que a gente está fazendo, convidando uma pessoa que a gente nunca viu e estamos aqui investindo nosso tempo com eles, né? Então, nos tem dado muito ânimo isso também de usar o que Deus tem nos dado para atrair pessoas para o Evangelho. Também estamos com outra pessoa que a gente conheceu em João Pessoa, foram jantar lá em casa essa semana, ele é professor da USP também. Então, a gente está usando as nossas armas. Eu acho que nós estamos usando bem a qualidade da Rô de fazer boas pizzas. Oi, gente. Fábio, Suzana, Oi. aqui da Alemanha. Então, muito legal também, a gente gostou bastante, é sempre muito bom, né, estar com vocês e mata um pouco da saudade aí, né? E eu lembro quando eu comecei, a gente começou a andar com Jesus, assim, a gente admirava muito, assim, as pessoas, né, que estavam mais tempo, né, para não falar outras coisas, né? Os mais antigos. E isso não mudou, a gente continua admirando muito. Mas eu me lembro que uma coisa que mudou foi nesse sentido, assim, que a gente está conversando aqui, né, de que somos todos humanos, né, limitados. E aí, um amigo que está aqui, eu não vou falar quem é, ele um dia falou assim, às vezes eu estou no trânsito e aí eu tenho vontade de que o farol do carro fosse uma metralhadora. Eu falei, nossa, todos nós continuamos, né, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, mas a certeza de que o nosso Senhor vai à frente e tem o controle nos anima muito. Então, é muito bom ouvir, né, sempre isso e essa confiança, né, que o nosso Senhor está indo à frente de tudo sempre e nos chamou, né, para a gente, como família, como equipe, né, tá servindo um ao outro com aquilo que Ele nos deu. Então, valeu, pessoal. Muito bom. Eu acho que vocês, Fábio e Suzana, são um bom exemplo, né? Como é nosso Deus gozado, né? Tem uns que chamam para ir para a Alemanha. A grande maioria ele pede para ficar em casa mesmo. E usar a sua casa, usar o que tem. Cada um vai usar, o Almir falou muito bem, né? As nossas armas que temos. Às vezes é só uma pedrinha e faz um estrago enorme. Viu? Bacana vocês aí. Muito obrigada, foi de muito ânimo para a gente escutar sobre esse futuro e que Deus nos prepara para isso. E eu tenho sentido esses dias muita ansiedade pelo futuro, porque agora com o Bruno que está aqui, parece que a gente não pode, que todos os dias a gente tem que estar disponível, pronto para não pode, a gente não, como se não pudesse errar ou não pudesse ter cansancio assim, não? E me animou muito escutar isso que Deus nos prepara para o futuro, porque pues es de muito ânimo saber isso. Obrigada. Saudades. Legal, Rebeca. Pode falar. Muito bom, Daniel. Oi. Sempre bom, Oi. legal ver vocês aí. Fala. Oi, Roberto. Oi, Rosana. Oi, Oi, guria, Sé. tudo bom? Tudo bom? E vocês? Tudo. Oi, Sebastião. Tudo bom? Joia.
Foi Ah, que muito beleza. bom. Estamos Foi muito aqui nessa bom tudo. terra quente. A gente está contente de poder participar, certo? E você falando aí dos contratempos seu, é engraçado que nós tivemos coisa igual. Dia 12 de fevereiro era aniversário Manuel, do Manuel, do Matheus. do Matheus. E o Giovanni também fazia dia 14, ia completar 19 anos. Então, ele tinha preparado em casa, só para a família, a gente estava feliz, tinha reservado o hotel, tudo isso ia ser no sábado. Na quarta-feira, o Sebastiano foi diagnosticado com Covid. Aí a gente não podia ir, a Raquel também não podia ir com o Miguel, porque ela tinha tido contato com a gente. Aí o Samuel ligou, falou que ele também estava com Covid e a mulher dele também. E a gente ficou assim, bem... Aí, quando foi na sexta-feira, eu tive o mesmo sintoma também, fui diagnosticada com Covid. Aí nós não fomos e eles se aborreceram. Assim, não se aborreceram, mas ficaram tristes sem a nossa presença. Aí eu falei com eles, olha, a gente, eu acho que tem mais que agradecer, porque ainda bem que isso foi antes da gente ir, porque se nós tivéssemos ido assintomático, todo mundo podia ter pego lá, né? Porque íamos ficar todos juntos. Eu falei, então a gente tem mais que agradecer. E foi assim, foi engraçado, porque bem em cima da hora, assim. Mas a gente não está esperando outra oportunidade para comemorar o aniversário deles. Obrigada, Roberto. Obrigada, Oh, Rosana. legal. Sempre tem essas coisas, né? Por exemplo, eu queria agradecer o Dani e a Renata, que eles se dispuseram a sair da praia hoje, antes, para fazer a abertura aqui, eles iam fazer o que o Zeca está fazendo, sabe? Como a gente não viu o Dani e a Renata, a gente pegou o Zeca, mas eles se dispuseram também a colaborar aí. Então, Dani, depois a gente se fala. Obrigado. Roberto, tudo que você falou são coisas que, para nós, a gente vive constantemente e, como o Almir expressou, a gente não luta com recursos da gente, mas se é aquilo que Deus quer, tranquilamente as coisas vão acontecer. Então, se expressou muito bem aí. Legal. Obrigada, meu irmão. Saudades. Isso aí. Verdade, ele. É isso aí. Vamos viver com as armas que temos, como que ele manda. Ô, Zé, se não tem mais pergunta, a gente pode parar, né? Eu ia falar isso daí, se ninguém tiver mais alguma pergunta, acho que pelo menos aqui a parte de gravação e a parte